Fala pessoal, aqui é o Talion do canal Estudante de Concurso e vamos fazer hoje mais uma questão de nível técnico. É muito boa para formar base. Já expliquei em outras aulas esse assunto de forma mais aprofundada, então agora vou tentar dar um pouco mais de celeridade na explicação e colocar um pouco mais de questão a fim de testar o conhecimento. Peço que cada vez que eu for resolver uma questão, você primeiro pause, tente resolver sozinho, vendo que há dificuldade, ou até para confirmar, você vai lá e vê o resto do vídeo. Mas tenta resolver sozinho, que assim eu garanto que você vai aprender muito mais. Então, comecemos. A questão aqui fala sobre cablagem, cabo de redes, e então bora lá, né? Associa a coluna abaixo com base nos conceitos e nas características de cabeamento de rede. Aí fala aqui, né? Abaixo, os tipos, coaxial. Antes de fazer a questão, fazendo uma ressalva rápida. Coaxial funciona basicamente de uma cablagem mais rústica, utilizada hoje em dia principalmente para comunicação na TV. A vantagem dela é que consegue ir a longas distâncias e tem uma boa blindagem contra interferência magnética. Não blinda 100%, mas ainda assim, como eu falei, é mais rústica, então ela tem uma boa blindagem. Essa é a característica da coaxial. Quando a gente vai falar de par trançado, a gente fala de... A gente pode entrar no STP, FTP, SFTP e UTP. Essas três possuem cada uma forma de blindagem, onde temos o FTP. Qual é a característica dele? Basicamente, ele tem uma blindagem em torno dos fios, muito bom para prevenir a crosstalk, ou seja, que um fio interfira no outro. O FTP, ele tem uma característica de que o fio possua uma blindagem externa, mas os pares trançados eles estão vulneráveis ao crosstalk, ou seja, comunicação cruzada. O SFTP é a junção dos dois anteriores, tanto os fios quanto há uma camada externa. E o UTP é sem blindagem alguma, é o fio cruamente, mais barato, enfim. Como eu falei, a gente já abordou esse tema antes. Meu objetivo aqui não é se prolongar tanto, ainda assim falei aqui para tentar trazer a memória. Dito isso, temos as ondas de rádio. As ondas de rádio não tem bicho de sete cabeças, vamos dizer assim. Ela é uma onda eletromagnética, tem uma baixa frequência e grande comprimento de onda. É capaz de propagar-se no vácuo e atravessar os obstáculos. Então, dependendo do propósito, é a mais indicada, né? Se tiver uma barreira, uma parede, ela consegue contornar de certa forma. Então, e por fim temos aqui a fibra óptica. Tem o monomodo e o multimodo. Onde o monomodo tem a característica de ir mais longe, de ser menos dúctil, ou seja, mais dificuldade de dobrar, e a multimodo tem a capacidade de menos distante, ou seja, vai longe, mas a distância ainda menor do que a monomodo. Na monomodo, o raio sofre menos refração, ou seja, mudança de meio, sofre menos perda, enquanto no multimodo os raios, as ondas luminosas
ficam sofrendo um pouco de refração, batendo ali no próprio vidro, e isso faz com que perca um pouco da qualidade quando comparado a monomodo. Dada essa revisão bem rápida, vamos agora voltar para a questão. Vamos lá. Em um dos condutores é a malha externa que serve para proteger de induções magnéticas externas. O outro condutor é um fio interno. O que é que dá para fazer com isso? Primeiro, falou aqui de uma malha externa, ok, que serve para proteger. Quando a gente tem aqui uma malha externa, eu já posso excluir a onda de rádio e a fibra ótica. Pode ser para trançado? Pode. Pode. Pode ser cabo coaxial? Pode também. O outro condutor é um fio interno. É o fio interno. Beleza, o outro condutor é o fio interno. Quando ele fala fio interno, eu associo mais a um fio único, não para trançado. Então eu fico mais tendencioso a marcar cabo coaxial. Então eu vou deixar aqui. Um dentro e um provável par trançado fora. Mas acho pouco provável que seja essa. Então são sinais modulados, que são transmitidos pela antena. Aqui a gente mata a questão, né? Nenhum desses, fibra ótica não é transmitido pela antena, nem par trançado, nem coaxial. Que a gente mata a questão de equipamento de rádio na direção da antena do equipamento receptor. Aqui é fácil ver que é rádio. Aqui eu vou passar um limpo, espero que você já tenha entendido, mas vai facilitar até para nós mesmos. Pronto, fica mais limpo para nós. Aí, terceiro, é um ducto de vidro, desses que a gente falou, que é um ducto de vidro. A gente já sabe, é o 4, fibra óptica, onde as informações são trazidas na forma de pulsos de luz com o potencial de transformação acima de 1 trilhão de bits por segundo. Para você ver a potência a capacidade de transmissão da fibra óptica. Por último, já foi. Aqui a gente ainda estava em dúvida, né? Mas esses dois já não tem o que discutir. O cabo composto por vários pares de fio trançado. Aqui mata toda e qualquer dúvida. Par trançado. Então a gente vai lá e coloca 2 aqui. Aí fica 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Item D. Vamos fazer agora mais uma pequena lista de questão com o objetivo de aprofundar mais o nosso conhecimento, de nos testar. Então peço que aperte pausa antes de simplesmente acompanhar a minha explicação e você tente resolver. Então, seguindo agora para as questões. 20 questões do tipo certo ou errado, né? Vamos lá. Daqui a cor, acho que vermelho fica bom para nós. O cabo SFTP possui blindagem individual para cada par. Também uma blindagem geral em torno de todos os pares. Justamente o S é de cada par. Cada par possui uma blindagemzinha. E o F é o total. O desenho não ficou muito bom, mas já desenhei anteriormente, então vamos tentar colocar um pouco de celeridade. Certo. O cabo UTP é indicado para ambientes de alta interferência eletromagnética
já que possui blindagem metálica ao redor dos conjuntos de fio. Quem é que possui a blindagem externa? A blindagem externa, poxa, ó, sempre que eu desenho um fio, eu tento desenhar como se fosse uma cobrinha. Quem mais parece uma cobrinha? O S. Então, isso que eu fiz aqui é uma forma de mnemônico para tentar dizer o STP. O S é o responsável por blindar os pares. E o que sobrou foi o F. O F é a blindagem externa, é a blindagem de aço que circunda a fiação para evitar interferência. Então bora lá. O cabo TP indicado para ambientes de alta interferência, a gente já sabe, só isso aqui já dá um falso, já que possui uma blindagem metálica ao redor. Mas isso que eu falei do S cobrinha, lembrar disso aqui, é justamente porque quem possui a blindagem é o FTP e o SF, né? Então beleza, certo, errado, continuemos. A fibra ótica monomodo é utilizada preferencialmente em enlaces de longa distância devido à menor dispersão de sinal. Então pessoal, justamente a monomodo é mais fininha, então tem menos dispersão. Então, correto, certo. Quarta, a fibra multimodo possui um núcleo mais largo, até aqui certo, permitindo múltiplos caminhos de luz, o que reduz o custo, mas diminui a distância alcançadas. Então, o que é que você me diz? Correto também, pessoal. É exatamente isso. Quando comparada a mono, ela permite uma distância menor. Não é que ela vai a pouca distância, mas quando comparada a mono, ela permite uma distância menor, justamente porque o feixe de luz enviado, ele vai que, entre aspas, se batendo. E em cada colisão dessa, há uma perda de energia, ainda que pequena, mas há uma perda. E quanto mais distante for, mais perda há. Então, certo também. Quinta. O CAT6A suporta transmissões de até 10 GB por segundo em um comprimento máximo de 100 metros. Quando a gente está falando do CAT6, então bora lá, pessoal. A categoria do CAT6A tem as categorias 1, 2, só que as bancas, eu não vi concurso nenhum cobrar de categoria 1, 2. Eu vejo com bastante frequência a categoria 3, bastante frequência na categoria 5, na verdade. Categoria 3 não, também é muito raro ver. A categoria 5 que o pessoal mais cobra. Categoria 6 o pessoal começa a cobrar um pouquinho menos, mas de basicamente essas duas categorias que eles mais cobram, a CAT 5 e a CAT 6. Aí qual é a característica dessa CAT 6? É uma categoria que manda uma maior quantidade, já uma evolução de chegar até 10 GB. A frequência também, que seria a largura de banda, já começa a aumentar. E ela vai ter porque ela está mandando agora uma maior quantidade, já começa a abrir margem para ser tanto o TP, ainda pode ser o TP, todos os anteriores são o TP, mas agora ele começa a abrir a possibilidade para o S ou F TP, porque agora nós estamos falando de 10 GB por segundo. Entendido? Dito isso, ele me pergunta: poxa, estou mandando 10 GB de internet.
O máximo que eu posso mandar é 100 metros? A resposta, primeiramente, está certa. Mas antes de simplesmente avançar, gostaria de deixar uma tabela aqui para ser decorada. Aí nessa tabela a gente pode ver, conforme disse anteriormente, né? CAT6A, ele envia 10 GB, por isso que está certo. A distância é 100 metros e ele pode ser blindado. No caso, ainda tem a possibilidade. Agora falando um comentário por cima e breve aqui. Opa. Bora lá. CAT3, apenas 10 MB por segundo e uma frequência baixa, mas a distância dele, ó, 100 metros. Pode observar, a maioria vai até 100 metros. Essa é uma das características dessa cablagem para trançado. O que não vai a 100 metros seria o CAT8, e é porque para o padrão para trançado ele já está trabalhando demais, então não tem como ele exercer um grande trabalho a uma frequência tão alta, MHz. Não é só 100 Hz, 100 Hz é diferente de 100 MHz. Importante lembrar isso para evitar que caia em questões de pegadinha por besteira. Voltando. Então o CAT8, ele, porque está trabalhando muito, pode dizer assim, ele não consegue sustentar por tamanha distância, certo? Mas via de regra para trançada essa distância, 100 metros. É fácil decorar a exceção. O CAT5 começa a trabalhar já com 100 megabytes, 100 MHz, 100 metros. Houve a evolução 5E, ele tem a capacidade de sustentar 1 GB, manteve a frequência por 100 metros e o TP mais comum. Como a gente falou já anteriormente do CAT6A, tô falando antes do 6A, tô falando agora do CAT6. Ele até faz 10 GB no CAT6, só que assim como o CAT8, ele estava trabalhando muito para fazer isso. Então ele consegue carregar os 10 GB por apenas 55 metros. Então é outro que se encaixa como exceção. Mas isso quando ele está operando na faixa de 10 GB. Se ele tiver na categoria 6A, aí ele consegue trabalhar tranquilamente. Dito isso, o TP ou blindado, a frequência dele agora, a largura de banda está em 250 MHz. O CAT6 a gente já falou anteriormente, que é o que a questão cobra. O CAT7 apenas mudou a frequência, agora sempre blindado, seja com STP ou FTP, ou seja, a blindagem do par trançado ou a blindagem dos fios. E o CAT8, como a gente já falou também anteriormente, certo? Próxima questão. O cabo coaxial, nessa altura do campeonato, creio que você já tenha entendido. O cabo coaxial, aquele cabo, certo? Utiliza um condutor central, uma malha metálica externa que atua como blindagem contra a interferência. Perfeitamente correto, certo? E sigamos. Sétima, ondas de rádio exigem modulação e antenas, certo? Transmissoras e receptoras para propagar os dados sem fio. Perfeito. Certinho. Oitava,
Em cabos de par trançado, reduz a interferência eletromagnética por meio do cancelamento natural do sinal. Em outras palavras, por que os cabos estão trançados? Isso é uma técnica da engenharia? Não convém eu explicar com tamanha profundidade, mas é uma técnica utilizada justamente para que naturalmente, por estar trançado, haja um cancelamento dos sinais, seja uma forma de atenuar a interferência. Então, correto também. Nona, o CAT8. Quais são as características do CAT8? Se lembra? Tenta aí falar. Perfeito. Então bora lá. O CAT8 ele é projetado para data center. O que seria um data center? Data é dados, a tradução para dados. Center, centro de dados, ou seja, algo que guarda muita informação, necessário alto fluxo, é necessário, logicamente, porque tem alto fluxo, tem grande interferência eletromagnética. Então sim, CAT8 é projetado para data center, até aqui está correto, oferecendo velocidades de até 40 GB. A gente viu que ele trabalha de 25 até 40 GB por segundo, gigabytes por segundo, tá certo também, com alcance máximo típico de 30 metros. A gente viu também que ele tem um alcance ali de aproximadamente 30 metros. Então a questão está correta. 10ª questão. O cabo FTP possui blindagem individual em cada par. Aí aquele bizu que eu falei, o S, lembra muito a forma que eu uso para representar um par trançado, que é um S, é uma curvinha. Então quem blinda individualmente é o S, não o F. Então individualmente está errado em cada par trançado, mas não possui blindagem geral. Próximo, o cabo STP possui blindagem individual, correto, para cada par, mas não possui blindagem geral ao redor de todos os pares. Então, ele tem uma blindagem individual, mas não possui uma blindagem geral, correto. A geral seria o SFTP. Esse aí é o melhor de todos, que é a junção dos dois. Então, correto. 12. Fibra óptica é imune a interferências eletromagnéticas? Eita, dizer que é imune é uma palavra forte, não? Já que possui pulsos de luz para transmitir a informação, mas é exatamente isso. Porque a luz, o feixe de luz, não produz magnetismo, não é afetado pelo... Na física seria algo parecido com a força igual bio, enfim, não convém explicar aprofundado isso aqui, mas porque por causa da propriedade da luz, ela não sofre interferência externa. Então essa questão está correta, certa. 12. O par trançado CAT3 suporta a velocidade de até 1 GB. Poxa, pessoal, 1 GB no CAT3, esse aqui vai ter que comer muito feijão até chegar a 1 GB. Mas dizer que tá errado é fácil, mas como estamos treinando, treino é treino, jogo é jogo, mas como estamos no treino, me diga aí, quanto é que ele suporta? Quanto? Certo. E quantos megahertz ele suporta? Qual a largura de banda dele? Qual é a frequência? Então, ele suporta 10 megabytes por segundo e a frequência dele é 16 megahertz. E a distância 100 metros trabalhando no UTP. Tudo certo? Próximo. 14. A principal desvantagem da fibra multimodo
Certo. É a dispersão modal. Perfeito. Que limita a distância de transição. Perfeito. Que essa é justamente a característica quando a gente está falando de fibra óptica. A diferença entre monomodo e multimodo. Então, sem comentários. 15. A fibra monomodo possui maior custo? Sim. Logicamente, tem uma tecnologia envolvida que deixa mais caro. E exige laser. E aí, me fala você. Exige laser mais preciso para entregar menor atenuação e maior alcance? Me fala você. E aí? Será que tem diferença no enviar dos lasers? Firme, pessoal. Claro que tem. Os lasers são mais caros. É necessário todo o desenvolvimento de tecnologia para ser condizente, tá vendo? Quando você começa a fazer mais questão, começa a ficar um pouco mais intuitivo as coisas. Poxa, a tecnologia é mais cara, então nada mais justo do que ter também um laser compatível com a tecnologia. Agora 16. Bora lá. O cabo de pá trançado, independentemente da categoria, são sempre blindados? Não, pessoal. Inclusive os primeiros são UTP, ou seja, sem blindagem. Só vai começar ali, não sei, se começa a ficar em dúvida, poxa, será que é necessário colocar blindagem? E no 6A ali também, aí depois o pessoal coloca blindagem mesmo. 17. Opa, errado. 17. A categoria 5E. Você se lembra dela? O que é que ela fala? É amplamente utilizada em rede de gigabit, suportando 1 GB em até 100 metros. E aí, o que você fala? E é exatamente isso, né? Certo. E ainda digo mais e lhe pergunto: qual é a largura de banda? 100, 125, 225 ou 250 MHz? Para todas, MHz. Me responde aí. 3, 2, 1. Se você disse 100, está certo. Próxima questão. 18. O cabo coaxial, ou seja, aquele cabo mais rústico e vai mais longe, tem um maior alcance que o pá trançado, né? O cabo coaxial ainda é utilizado no sistema de TV? Perfeito, pessoal. É justamente aí que ele é mais utilizado. Em casos esporádicos, que nos interior, onde é mais difícil chegar às tecnologias, ele pode ser utilizado também, mas majoritariamente é utilizado justamente aqui nesse contexto de TV. E em redes baseadas no padrão DOCSIS, perfeitamente, que é justamente isso que eu estou falando para vocês, interior, enfim, importante que você entenda. Perfeito, correta questão. 19. A onda de rádio podem sofrer interferências causadas por obstáculos físicos? E aí, pessoal, pode ou não podem? Claro que podem. É só você colocar o seu celular para procurar Wi-Fi, por exemplo, é uma onda de rádio, e você, à medida que entra no canto que tem uma parede ali, você começa a ver que tem interferência ali. Ainda que ultrapasse o obstáculo, o final não chega a 100%. E outros equipamentos eletrônicos? Perfeitamente. Então, 19, corretíssima. E a derradeira, o cabo Cat7 utilizam conectores RJ45. Eita, pessoal. Sendo totalmente compatível com o Cat 6A e o 5E. Aliás, o Cat 6 e o 5. Então, pessoal, negativo. Peguei aqui pra gente, pessoal. Tô ampliando mais aqui para vocês verem o que seria o conector RJ45. É o que comumente é utilizado em nossas casas. Aqui
são os espaços para os pares trançados, são conectados aqui, depois eles são crimpados, eles são espremidos, vou usar esse termo bem chulo, mas dá para entender bem, mas são quando eles são crimpados, que realmente ficam presos e assim pode ser conectado à internet. Não vou explicar exatamente agora a ordem que tem que ser, mas saiba que eles seguem uma ordem bem definida. Cada um desses cabos tem que ser necessariamente colocado na posição certa. 1, 2, 3 até 8. Certo? Perfeito. Esse aqui serve, esse RJ45 serve para o CAT5, o CAT5E, o CAT6, 6A, e até mesmo o CAT8. Só que não é mais exatamente esse. É a mesma ideia, é o mesmo nome, mas é um RJ45 mais robusto, é um RJ45 blindado. Afinal, ele tem que suportar a alta taxa de dado que vai passar por ele. Então é como se é um RJ45 blindado. Agora, quando a gente fala do CAT7, a gente usa GG45 ou Tera. Perceba a diferença. Duas passagens, o conector, outra das passagens. Perfeito? Tá aqui. Funciona parecido o GG45, bem como o Tera. Mas seria essa uma das pegadinhas em prova. É o que eu digo, as provas têm questões fáceis, médias e difíceis. Essa parte aqui, depois que você vê, é fácil. Mas se você nunca viu, é difícil. Então seria uma questão que eu colocaria no nível de difícil. As demais questões, tem questões do nível fácil, médio e difícil. Como o assunto está fresco, creio que você deu para você ter um pouco mais de facilidade em algumas do que em outras. Mas acho que deu para dar uma boa embasada na sua cabeça, como as bancas podem cobrar. Naturalmente, as provas podem colocar textos maiores, mas nosso objetivo aqui não é gastar muito tempo lendo coisa desnecessária, então foram de forma mais objetiva essas questões. Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, dá o like, compartilha, comenta, se inscreve, hypa, enfim, dá esse apoio para que a gente possa continuar fazendo um bom trabalho juntos. No mais, se você ficou até aqui, agradeço muito. Tamo junto e rumo à aprovação. Um forte abraço e até a próxima.